A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Graças a Deus, mais um dia qual Deus nos preparou para ouvir a palavra a qual Ele tem para os nossos corações no dia de hoje, né, amados? A palavra de Deus está no livro de Lucas, capítulo 5, os primeiros discípulos do Senhor. Né? Ali nós sabemos que é o início do ministério de Jesus. Jesus havia passado pela tentação ali no deserto. Agora Jesus inicia o seu ministério, onde ele agora está fazendo os seus primeiros discípulos, que é Tiago, João, né, e Pedro. A palavra do Senhor vai dizer no capítulo 5, aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava junto ao lago de Genezaré e viu ali 2 barcos junto à praia. E os pescadores, havendo descido, estavam lavando as redes. E entrando em um dos barcos, que era de Pedro, de Simão, disse-lhe: afasta-se um pouco da terra, e aceitando, ensinava do barco a multidão. Amém? Interessante é que a Bíblia vai dizer que a multidão estava apertando ao Senhor, né, querendo ouvir a palavra de Deus. Queridos, de verdade, nos dias em que nós vivemos, nós também precisamos estar, né, com essa necessidade de ouvir a palavra de Deus, porque é a única coisa que nos fortalece, a única coisa que nos traz vida, esperança, alegria. A palavra de Deus, ela tem o poder de transformar as nossas vidas. E a multidão ali estava sedenta, estava necessitada de ouvir a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que então a multidão ali apertava ao Senhor, ele estava sem uma posição legal para ensinar o povo. E Jesus agora olha à sua volta e percebe que tem 2 barcos parados à beira da praia. Ele olha mais um pouquinho à frente e ele vê que os seus pescadores que haviam descido do barco estavam ali lavando as redes. O que eu aprendo com isso? Que ainda que Jesus estava focado a ensinar a multidão, ainda que Jesus estava ali com o objetivo de ensinar a multidão, Jesus também estava a observar, né, a observar os pescadores daquele barco. Jesus estava olhando ali e vendo que eles haviam descido do barco com as mãos vazias. O que eu quero te dizer hoje, que Jesus, ele sabe a sua necessidade, ainda que Jesus esteja em silêncio para a minha vida e para a tua vida, ele está a nos observar, ele está a contemplar o que está acontecendo na minha vida e na tua vida. E diz a palavra do Senhor, queridos, que agora ele entra em um barco, justamente o barco de Pedro. Um barco que havia passado, navegado a noite inteira em busca de trazer o sustento para a vida, para a família de Pedro, para a vida de Pedro. Um barco que tinha navegado a noite inteira em alto mar, mas a Bíblia vai dizer que voltou vazio. Mas Jesus agora entra no barco. Eu quero te dizer que o barco que Jesus entra, o lugar onde Jesus chega, ele nunca mais será o mesmo, nunca mais será como antes. Pedro estava ali frustrado de uma noite cansativa, de uma noite de muitas tentativas, mas nada aconteceu. Eu acredito que o dia amanheceu, raiou, eles tiveram de voltar para a praia com o sentimento de fracasso. A minha noite foi um fracasso. A minha luta não valeu a pena. Quantas das vezes, querido, nós estamos assim como Pedro, e se encontrava naqueles dias, cansado de tentar, cansado de lutar, e nada acontecer. E diz a palavra do Senhor que Jesus entra no barco de Pedro, e agora ele pede para que afaste um pouco da areia, e se assenta naquele barco e vai ensinar a multidão,
vai alimentar um povo que estava faminto pela palavra de Deus. Diz a palavra do Senhor que após Jesus alimentar aquele povo, ensinar, o povo agora vai para suas casas, se retira, e Jesus, ele agora se aproxima de Pedro e vai falar: olha, vai até o mar mais profundo, as águas mais profundas, lança a rede novamente. Jesus estava falando com um homem de experiência, com um homem que vivia da pescaria, que vivia daquele trabalho qual ele conhecia. Certamente Pedro já tinha tido outras noites como aquelas. Certamente Pedro já havia pescado muito naquele mar. Mas naquele dia, Pedro estava frustrado porque não saiu como ele esperava. Quantas das vezes, querido, nós fazemos planos? Quantas das vezes nós lançamos todas as nossas forças em um plano, em um sonho de conquistar algo, ou até mesmo de ser feliz, e nós somos frustrados. Somos frustrados na área do profissional, somos frustrados nas nossas tentativas em busca da tal felicidade. Quantas pessoas lançaram toda a sua esperança em alguém e foi frustrado, não deu certo, acabou se decepcionando, mas neste dia Jesus está te dizendo, através dessa palavra, anda um pouquinho mais à frente neste mar, lança sua rede mais uma vez. Não desista agora, não. Não larga suas redes tão cedo. Não desista dos teus sonhos. Oh, Espírito Santo. E diz a palavra do Senhor que Pedro agora olha para Jesus e diz: olha, passamos uma noite de muito trabalho, trabalhamos muito, a noite inteira. Talvez Pedro tenha dito para Jesus: olha, Senhor, eu lancei a rede de um lado, não deu certo. Eu lancei do outro lado, não deu certo. Nós andamos um pouco mais à frente, lancei de novo, Senhor, e não pegamos nada. Foi uma noite cansativa, foi uma noite exaustiva. Talvez nesse dia você esteja assim, exausto, tentando e nada acontece. Buscando e nada encontra. Mas Deus nesse dia está te dizendo: é preciso ir um pouquinho mais profundo. Oh, Espírito Santo. Eu não sei qual é a área que você tem tentado. Eu não sei qual é a área que tem te frustrado. Se é na sua vida sentimental, se é na sua vida profissional, financeira, familiar. Porque tem tantas famílias tentando colocar em prumo a tua casa e sua casa está destruída, sua casa está derrotada. Tem tantas pessoas buscando encontrar, né, um cônjuge, uma pessoa para dividir a sua vida, e todas as tentativas são enganos, são, vamos dizer assim, frustrações. Mas neste dia Deus diz: olha, filho, vai um pouquinho mais à frente. Talvez você está lançando a sua rede na direção errada. Talvez você não tenha ainda uma palavra para você usar como escudo, para fazer como Pedro. Porque diz a palavra do Senhor que Pedro diz assim: Senhor, tudo que eu podia fazer, eu já fiz. Não com essas palavras, mas ele diz: trabalhamos a noite inteira e nada pegamos. Quer dizer, tudo que eu podia fazer, eu fiz e nada aconteceu. Mas, mestre, segundo a tua palavra, hoje Deus está liberando uma palavra para a tua vida, queridos, para que você use. Senhor, eu vou tentar mais uma vez, segundo a tua palavra. E segundo esta palavra, algo vai acontecer. Milagres irá raiar sobre a tua vida, porque a palavra de Deus é verdadeira, é fiel e ela não mente. Aonde a palavra de Deus entra, tudo tem a prosperar. Aí Pedro diz: segundo a tua palavra, Senhor, lançarei mais uma vez. Irei às águas mais profundas. Oh, Espírito Santo. Talvez Pedro lançou a rede nas águas rasas, sabe? E muitas das vezes nós estamos assim, apostando em terra firme.
Nós temos que entrar nas águas do Espírito Santo, fazer como o profeta Ezequiel vai falar, com a água no joelho, era necessário um pouco mais. A água veio até nos tornozelos, depois ao joelho, depois à cintura, depois nos lombos. É necessário nós vir mergulhar nas águas do Senhor, usar da palavra dele para ser vencedora. Nós precisamos usar a palavra do Senhor. Porque a palavra deles vai nos dizer que tudo que pedido no nome de Jesus, o Pai dos altos céus nos concede, para que o nome dele seja glorificado. Vamos usar a palavra de Deus. Eu não sei se você tem tentado, se cansado, se frustrado, mas eu quero te dizer, tenta mais uma vez. Não desista não, queridos. Não desista, porque a palavra do Senhor vai dizer que o semeador, ele saiu a semear a sua semente. O semeador colocou sobre as suas costas o seu saco de semente e saiu a semear. E eu, como uma boa nordestina que sou, eu sei que não é fácil semear, não é fácil plantar. É difícil, é dolorido, sabe? Muitas das vezes nós estamos plantando embaixo de chuva, embaixo de sol, bate a fadiga, a canseira, mas nós precisamos cumprir com aquele propósito que é plantar. O semeador, ele saiu a plantar. Aí a sua semente, umas caiu em pedregais, em pedras, né? Nasceu, mas foi logo morta porque não tinha profundidade na raiz. Outras caiu à beira do caminho, veio o pássaro e comeu. Outras caiu no meio do espinho, nasceu, mas foi sufocada. Mas a que caiu em terra boa, ela nasceu, ela germinou, ela cresceu, ela produziu muito mais do que ele talvez esperasse. Muitas das vezes nós estamos plantando na terra errada, ou até mesmo a terra não está preparada para receber essa semente. Mas não desista, porque uma hora ela vai germinar, ela vai crescer. Foi isso que Deus quis dizer para Pedro. Pedro, lança a rede nas águas mais profundas, vai à frente, lança. E ele creu na palavra de Deus. Ele disse, Senhor, é segundo a tua palavra que então eu vou mais uma vez. Porque agora eu não vou segundo a minha visão humana, eu vou segundo a tua palavra. E diz a palavra do Senhor que Pedro foi, lançou as redes, e ali ele apanhou tantos peixes que ele sozinho não podia trazer. Ele não podia dar conta daquela imensidão de peixe que tinha naquelas redes. E diz a palavra do Senhor que agora ele acena para os amigos que estavam ali, foram com outro barco, e aí eles encheram os dois barcos, a ponto de quase a pique, a naufragar, de tantos peixes que eles apanharam. E diz, querido, o que eu quero te dizer? Que muitas das vezes nós estamos tentando algo na nossas vidas espiritual, às vezes na nossa vida financeira, às vezes nós tentamos tanto no nosso casamento, na nossa união, e tudo parece que não está adiantando, que não está valendo a pena. Mas nesse dia Deus diz assim, olha, não desista agora não. Usa a minha palavra. Comece, em vez de usar as suas forças, vai segundo a minha palavra, vai profetizando, não para, porque eu estou neste negócio. As coisas de Deus não acontecem num piscar de olho, não, ela tem um processo, um preparamento, ele nos prepara, ele nos monda para que depois nós vejamos o resultado. Mas quando ele cumpre aquilo que ele quer fazer nas nossas vidas, a bênção ela é transbordante, como foi na vida de Pedro. A bênção foi tão grande que Pedro precisou convidar aqueles outros amigos que estavam na praia para ajudar. E ali Pedro começou a distribuir peixe. Deus, ele é tão bom que ele vai fazer nas nossas vidas, que além de nós vivermos com tudo aquilo que ele nos deu, nós vamos ter para dar. Nós vamos ter sabedoria para distribuir, nós vamos ter bênçãos materiais para distribuir, nós vamos estar, se for no nosso casamento, nós vamos ser tão restaurados que nós vamos ter conselho para aconselhar outras pessoas que vão estar passando por situações que talvez hoje você está passando.
Nesse dia, Deus está falando para mim e para você. Não é hora de parar, não é hora de largar as redes, não é hora de desistir. É hora de você continuar indo à frente, a lugares mais profundos, porque o que Ele tem para você é muito grande. Oh, Espírito Santo. E diz a palavra do Senhor que quando Pedro volta para a praia com o seu barco, ele se prostra, ele se lança aos pés do Senhor e diz: Senhor, se retira de mim, porque sou um homem pecador. Não sou digno, em outra palavra, de estar na tua presença, Senhor. Pedro, ele estava sempre se destacando. Se você ler o Evangelho, você vai ver que Pedro, ele sempre destaca-se entre os outros discípulos. Pedro, ele é mais explosivo, mas também é um homem mais sensível. Quando Jesus ele faz uma pergunta aos seus discípulos: quem diz o povo que eu sou? Uns diz que é João Batista, outros diz que é Elias, outros diz que é um profeta. E Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, e você? Quem diz que eu sou? E ele diz: tu és o Cristo. Oh, Espírito Santo, percebe como Pedro era especial. Tu és o Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Aí Jesus diz assim para ele: Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o Espírito. Queridos, vamos ser perseverantes, vamos continuar com aquele desejo que Deus colocou nos nossos corações, porque os sonhos, ele vem do Senhor. Primeiro nós sonhamos, acreditamos, para depois realizarmos. Então não desista. Se você nesse dia está pensando em desistir deste algo que Deus colocou em teu coração, porque você já tentou uma, já tentou duas, já tentou três, já tentou quatro e você não conseguiu, Deus está te dizendo: ei, não para, vai à frente, continua, porque eu estou nesse negócio, viu? Não desista, porque estou eu agindo, estou eu te levando a lugares profundos. Deus fala comigo, igreja, neste dia de hoje também. Sabe, irmão, Deus, ele é fiel. Às vezes você pega a palavra de Deus, se assenta na frente desse celular e diz: Senhor, o que eu vou falar? E Deus diz: tão somente vai, segundo a minha palavra. E na hora que você começa aqui a falar, Deus, ele vai falando comigo mesmo. Então, querido, não é hora de parar. Não desista. Continue. E diz a palavra do Senhor que Pedro, ele temeu o poder que ele ali conheceu, o poder de Jesus ali. Ele temeu a ponto de Jesus olhar para ele e falar: não temas, não temas, não tenha medo. Se muitas das vezes nas suas tentativas você se frustra, não tenha medo, porque ele está contigo. E ele vai dizer para Pedro: a partir de hoje, não temas, porque a partir de hoje te farei pescadores de homens, ganhadores de almas. Então não temas, querido, persevere. E diz a palavra do Senhor no último versículo, no 11, que vai dizer assim: e levando o barco para a terra, deixaram os peixes, tudo e seguiram. Você percebe que até Pedro encontrar com Jesus, o dele era pescar, ter muitos peixes, vender, produzir. Agora que ele tinha alcançado uma rede transbordante de peixe, ele largou tudo ali e seguiu a Jesus. Porque, querido, muitas das vezes quando nós não temos Jesus, nós temos um foco totalmente ao contrário dos planos de Deus. Mas quando nós conhecemos a Jesus, nós largamos tudo para trás, aquilo que era importante outra hora, deixou de ser. Pedro a importância que tinha a pescaria na vida do Pedro havia acabado ali, ele já não queria mais saber de nada. Se ele tinha conseguido ali um barco cheio de peixe, ficou para trás, porque agora ele tinha um novo caminho, um novo projeto, um novo sonho, que era andar seguindo a Jesus. E talvez você, neste dia de hoje, você fala assim: eu
não tenho nenhum plano no meu coração. Eu não tenho me frustrado porque eu não tenho sonhado. Eu não tenho me frustrado porque eu não tenho plantado, eu não tenho investido. Deus está te dando uma direção. Hoje, Deus está te fazendo um convite. Vem comigo, que eu te levo em caminhos novos, cheio de conquistas e sonhos, com Ele te guia. Amém, queridos? Então, se inscreva no meu canal, compartilhe, assine aí, ative aí o sininho para receber as notificações. E Deus, Ele é fiel e Ele vai continuar nos guiando. E toda sexta-feira estamos aqui, né, com uma palavra abençoada da parte de Deus para a tua vida e para a minha também. Amém?